Tá falando demais. Sim, será que ele tá falando demais? Jair Bolsonaro anda até caladinho, convenhamos. Por quê? Porque o medo da cadeia. Gente, a festinha do pijama lá na Embaixada da Hungria mostra que o medo da cadeia é real para Jair Bolsonaro. Mas não é dele que eu tô falando aqui, não. Tem muita gente falando que Gilmar Mendes anda falando demais, dando opinião demais, dizendo muito de um caso que ele vai julgar. Ele vai ter que se debruçar enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes estaria mesmo falando muito sobre o caso de Jair Bolsonaro? Olha, eu não posso negar minha convicção de que sim. Acho que Gilmar Mendes está falando demais. Agora, em se tratando de Gilmar Mendes é novidade? Definitivamente não. Gilmar Mendes fala muito há muito tempo sobre coisas que não deveria falar, mas não posso negar que infelizmente é uma tradição do judiciário brasileiro essa. Eu me recordo, na época da Lava Jato, até antes da Lava Jato, na época do Mensalão, Gilmar Mendes era um dos mais vocais críticos ao Partido dos Trabalhadores, de forma muito explícita, de forma, na minha leitura do direito, de forma inconveniente para a postura de um magistrado, mas que naquele momento estes que agora batem Gilmar Mendes por supostamente estar falando demais, e insisto, para mim está, naquele momento eles batiam palmas. Naquele momento, eles aplaudiam Gilmar Mendes pela mesma postura que ele está tendo agora. Então, por uma questão de coerência, deveriam permanecer com a mesma opinião. Mas, claro, cobrar a coerência da extrema-direita brasileira é simplesmente um absurdo, é um disparate. Por quê? Porque Gilmar Mendes, convenhamos, sempre foi um do... Hoje não mais, talvez, porque a gente tem a presença do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino. Mas em outro contexto, de outros perfis ali compondo o Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes era aquele de perfil mais político de todos, isso é inegável. Hoje a coisa mudou. Hoje o papel do judiciário mudou, o bolsonarismo reposicionou algumas peças no tabuleiro, claro, porque trouxe a ameaça do fascismo e da ditadura novamente para um debate que a gente imaginava ser página virada em nosso país. E definitivamente não é. Nesse sentido, Gilmar Mendes, sim, acredito que ele fala demais sobre casos que ele vai julgar envolvendo Jair Bolsonaro. Agora, no perfil de Gilmar Mendes, não é uma novidade, é uma prática recorrente. Perceba uma incoerência desses que criticam as falas dele agora e que essas falas colocariam em xeque a imparcialidade dele para julgar. Por quê? Porque se não foi imparcial em outros casos que não eram de interesse do Partido dos Trabalhadores e eram de interesse da oposição. Estes mesmos ficaram calados, não só ficaram calados, como incentivaram, como aplaudiram, como comemoravam cada fala pública de Gilmar Mendes antes de chegar o momento do julgamento do caso, porque eu sou de uma opinião que juiz, que magistrado, tem que manter uma distância da opinião pública e se manifestar exclusivamente nos autos. Eu sou dessa opinião. Contudo, preciso reconhecer que não é a tradição do judiciário brasileiro. Eu posso dizer, infelizmente, o bolsonarismo não pode dizer isso. Por quê? Porque em outro contexto político, histórico, eles eram os que incentivavam, que aplaudiam, que comemoravam cada fala de Gilmar Mendes. Agora, meu velho, pau que dá em Chico, pau que dá em Francisco. É o mesmo. Sintam a dor que outra força política sentiu em outro contexto. Rapaziada, vai ficar chorando até quando? Vai ficar de mimimi? Mimimi? Tem que encarar como homem. Não é assim que ele fala? Pois é, encara, meu filho. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 28 de março de 2024. Eu começo com toda a humildade do mundo, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha. Me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Por favor, inscreva-se agora aqui no canal. Sim, inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui. E pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? Dá suporte pro trampo aqui? Meu filho, minha filha, Clube de Membros na Fita, Clube de Membros na Fita, a partir de três míseros, patéticos, módicos, cretinos, insignificantes pra você, mas que representam muito pra mim. R$ 3. Você me ajuda a manter o trampo rolando por aqui no YouTube redondinho, do jeito que tem que ser, meu filho. Por favor, me ajude a manter o trampo aqui, dá suporte pro jornalista independente, trabalhar aqui no YouTube, meu filho. E você, empresário inteligente, que a sua marca dialogando
com as cabeças mais certas, com a rapaziada mais gente fina, elegante e sincera de toda a YouTubesfera. Não vacile não, mande aqui o zap para André Rodrigues. Vamos fechar esse patrocínio aqui no canal, porque cabe redondinho no seu bolso, você também dá suporte para o trampo aqui do jornalista precarizado, uberizado, produtor de conteúdo no YouTube brasileiro, meu filho. Bora voltar aqui a essa matéria publicada? Claro, sempre as matérias que eu uso aqui no canal, os links ficam na descrição do vídeo para que você clique e leia. Não fica só em videozinho de YouTube, pelo amor da Santa Virgem Maria. Leia, meu filho, leia, pelo amor de Deus. Só o YouTube não vai te levar a lugar nenhum. Leia. Essa matéria, escrita pelo Matheus Vargas e pela Ângela Pinho, na Folha de São Paulo, diz que abriu um debate sobre uma possível parcialidade de Gilmar Mendes nos casos envolvendo Jair Bolsonaro, porque ele anda se manifestando muito sobre tudo que está acontecendo politicamente no Brasil antes do momento do julgamento que ele será obrigado a se manifestar, certo? Então, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional veda aos magistrados, abre aspas agora, manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento seu ou de outrem. Ou seja, eu considero esse texto da Lei Orgânica da Magistratura bastante explícito sobre o que deve fazer e o que não deve fazer um magistrado. Contudo, a prática do magistrado brasileiro é essa? Não, não é. E eu não estou falando só de Suprema Corte, não. Eu estou falando, às vezes, de primeira instância. O então juiz Sérgio Moro era de primeira instância e vivia dando opinião sobre um monte de coisa aí na imprensa. Capa do Estadão, entrevista para a Veja. Falava um monte. E quando você vai para os estados também, juiz dos TJs estaduais, é a mesma coisa, viu, rapaziada? Um monte de juiz de primeira instância falando sobre caso que eventualmente vai passar pela mão dele. Então, isso aqui eu posso considerar uma espécie de letra morta da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O problema não é o Gilmar Mendes em específico. Ele faz parte de um caldo de cultura que, no meu entendimento, na minha leitura, é equivocado. Juiz não deveria ser tuiteiro, juiz não deveria estar em rede social, juiz não deveria estar participando de programa de rádio, juiz devia estar escrevendo só para sentença. Nada mais. Preciso ser franco, intelectualmente franco e honesto com você, porque tem outra vertente. Qual que é o argumento de outra vertente que entende o mundo de forma distinta da minha? Fala que a magistratura, já é um poder muito opaco. Pouco afeito à transparência, à luz do sol da opinião pública, que é quem mata o mofo dos maus feitos. Logo, essa corrente de pensamento acredita que quanto mais um magistrado expõe publicamente para a opinião pública, mais sol, mais luz ele bota e mais desinfetado fica aquele ambiente de práticas pouco, diriam os franceses, pouco católicas. Certo? São visões de mundo que você pode ter a sua. E todas têm seus argumentos válidos dentro do debate público. Todas têm. Continuando, o Gilmar Mendes, ele já, por exemplo, já falou sobre a quadrilha do PT que estaria ocupando espaços para uma perpetuação lá atrás, anti-Bolsonaro. E ele foi lá e impediu o Lula de ser ministro da Casa Civil da Dilma, na época da Lava Jato. E ele não foi afastado dos julgamentos envolvendo a Lava Jato por causa disso. Ou seja, é um acúmulo em relação ao Gilmar Mendes, mas também de uma cultura institucional maior do magistrado brasileiro, do judiciário brasileiro, que acontece isso. Olha, em relação ao Jair Bolsonaro, em relação à falsificação do certificado de Covid, o Gilmar Mendes disse o seguinte: em se tratando de investigações gerais, e eu como observador da cena já há muito tempo, raramente a gente teve avanços tão significativos. Ou seja, ele está reconhecendo também em Jair Bolsonaro suas digitais, nesse caso da falsificação do certificado de vacina. Sobre a tentativa, a minuta golpista lá, que visava intervir no TSE
para mudar o resultado das eleições de 2022. E a partir do momento que o Bolsonaro fez aquele discurso pedindo anistia e reconhecendo a existência da minuta do golpe. O que Gilmar Mendes disse ao Jornal Estado de São Paulo? Gilmar Mendes falou: parece que foi uma confissão, que todos sabiam. Entendo que o ex-presidente saiu de uma situação de possível autor intelectual para uma situação de potencial autor material de todo esse quadro. É isso que a investigação da Polícia Federal trouxe. Ele ainda disse, agora à CNN, que o trabalho da Polícia Federal foi brilhante. Temos que reconhecer, abre aspas, temos que reconhecer quando chega esses filmetes das reuniões e revela, portanto, não é nada de suposição, é algo bastante documentado. Veja você que são todos os casos que ele vai ter que dar a sua opinião sobre como magistrado e ele já está, na minha interpretação, na minha leitura, efetuando um juízo perante o que ele está vendo, não nos autos, mas a imprensa. Logo, eu acho uma postura equivocada, não compatível com o cargo de magistrado, mas insisto, é da tradição jurídica brasileira. Infelizmente, na minha perspectiva, Gilmar Mendes é uma exceção. Não é uma exceção. Ele é uma regra, é um hábito. É comum o magistrado brasileiro, infelizmente, querer ser artista, querer ser voz ativa no debate público, quando, na verdade, ele tem um monte de prerrogativas que lhes garantem uma autonomia para exercer o seu ofício. Mas sei lá porque cargas d'água eles gostam da ribalta, gostam do holofote. O STF foi procurado pela matéria da Folha de São Paulo e não quis se manifestar sobre as declarações de Gilmar. Ainda a CNN, o Gilmar Mendes disse o seguinte: o que estava em jogo não era a dúvida que tivessem em relação à urna eletrônica. Era a busca de um pretexto para um caso de resultado desfavorável. Isso ficou muito evidente quando Bolsonaro, depois do segundo turno, impugna o resultado das eleições só em relação às eleições presidenciais, e só onde ele havia perdido. O Gilmar está falando o que acha aqui sobre um caso que ele vai julgar. Carlos Casagrande, ouvido pela Folha de São Paulo, ele é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Ele avalia como graves as falas públicas de Gilmar e outros ministros do STF sobre casos a serem julgados ou com opiniões que resvalam em questões políticas. Ele, especialista em direito comparado, diz que nos Estados Unidos isso não acontece, de fato não acontece. Você sabe a opinião do magistrado pela escola ideológica a qual ele é filiado. Se é uma indicação republicana, se é uma indicação democrata. Mas, de fato, eles não são tuiteiros, eles não ficam dando entrevista à mídia. É outra tradição, é outra escola jurídica. E ele diz o seguinte, agora sobre a situação brasileira. Nós, no Brasil, ainda não encontramos um mecanismo institucional para inibir essa, o que ele chama de extravagâncias, diz o professor Cássio Casagrande. Outro advogado e doutor pela Universidade Federal de Minas, o Eugênio Palesse de Oliveira, explica que não há uma previsão específica no Código de Processo Penal para declarar suspeito ou impedido um magistrado em decorrência de manifestações públicas sobre casos em andamento. Ele diz o seguinte, abre aspas, calma aí, não é abre aspas não, ainda no texto. Ele afirma que condutas assim poderiam ser, em tese, classificadas como incompatibilidade, termo presente no Código de Processo Penal e mais aberto à interpretação. Por outro lado, ele avalia que o fato de os casos de Bolsonaro comentados por Gilmar ainda estarem em fase de inquérito pode ser o argumento a favor do ministro, uma vez que a lei orgânica da magistratura usa o termo processo, o que se referiria a uma ação penal e não a uma investigação. Veja você que ele busca aqui um artefato, um argumento processual para dar uma aliviada na barra de Gilmar Mendes. A minha opinião, já falei aqui, eu acho que Gilmar Mendes, não só ele, mas todo magistrado deveria fechar suas redes sociais, todas, bloquear, não ter rede social, não ter Instagram, não ter Twitter, Facebook, não ter canal de YouTube, não ter nada disso, não deveria dar entrevista e deveria falar só pelos autos. Mas isso, reconheço aqui para você com toda a franqueza intelectual que norteia o meu trabalho, é refundar o modo de pensar, o modo de existir do judiciário brasileiro. E, sinceramente, não acredito que isso esteja até onde a nossa vista alcança. Quero saber a sua opinião. Comentário aqui embaixo, diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, meu filho? Like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Já falei do clube de membros lá atrás, mas você também pode dar o suporte aqui por meio do Valeu. Essa gorjetinha aqui embaixo, pay, valeu, gorjetinha na veia, gorjetinha na fita e o Pix. pablocossa@gmail.com, Pix.
Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado, que fica produzindo conteúdo aqui no YouTube brasileiro, meu filho. A gente precisa de um salarinho. E você é quem paga esse salarinho. Por causa de licença do YouTube, ó. E o salário, ó, você lembra, né? Pois é, desse jeito. Rapaziada, hoje, quinta-feira, véspera de feriado, tem live. Eu e André Rodrigues, a partir das 9 da noite aqui no canal. Contamos com sua audiência. Pinta aí às 9 da noite, beleza? Rapaziada, uma ótima quinta. Até mais tarde, às 9 da noite. Termino com o clássico. É nóis.